Veja, pelas manifestações que o Conselho realizou, o Conselho Federal de Medicina realizou desde o início da crise sanitária, na minha opinião, o que o Conselho está fazendo são as duas coisas. Primeiro, ele se omitiu. E segundo, quando ele foi ao presidente, ele emprestou ao presidente da República um aval do Conselho Federal de Medicina às opiniões que o presidente estava emitindo. Então, eu acho que a coisa ficou muito mais grave. E nesse período todo, em momento algum, as autoridades do Conselho Federal de Medicina vieram a público para falar um pio que fosse, para dizer que existem irregularidades e que estamos, pelo menos, apurando essas irregularidades. Né? Então, eu acho que o Conselho de Medicina ele não só é omisso, ele também está junto com essa onda que está varrendo o Brasil de desastres sanitários. Doutor Gonzalo, o senhor acha que os médicos que assinaram embaixo isso, que prescreveram, eles devem ser punidos de alguma maneira? Ou que estimularam o uso desses medicamentos? Veja, quem estimulou o uso do medicamento off-label, um medicamento que não foi feito para essa indicação, e que não existe evidência em lugar nenhum de que essa indicação seja uma indicação correta. Não tem estudos clínicos, cujos estudos clínicos não foram autorizados pela CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Médica. Estes médicos devem, sim, sofrer algum tipo de condenação por parte dos conselhos regionais e, eventualmente, num segundo round aí, né, pelo Ministério Público, numa ação criminosa, porque isso passa a ser crime, na medida, inclusive, de que provavelmente houve dano a pacientes, porque estes medicamentos têm efeitos colaterais e estes efeitos colaterais podem ser mortais. Estabelecer o vínculo entre morte e os efeitos colaterais desses medicamentos é óbvio que vai ser muito mais difícil, mas que a probabilidade existe, existe, e que, portanto, cabe a ação criminosa aí movida não só pelos conselhos, aí no caso quem teria que agir é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que também não tem demonstrado que está a fim de fazer qualquer coisa diferente. Não foi tão grave quanto o Conselho Federal de Medicina, que foi até o presidente, tirou foto, agradeceu, etc. Mas até agora não veio a público, não abriu a boca, quando deveria ter aberto, em outros casos menos graves do que este, se manifestou. Então, o Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público têm que apurar as responsabilidades dos médicos que fizeram outros médicos prescrever e até desses médicos que, submetidos à pressão, venderam o seu diploma de alguma forma. Né? Então, essa que é a grande questão de hoje, né, doutor Gonzalo? Porque é o seguinte, o diretor da Prevent Senior, que é médico, importante dizer isso, ele é médico, né? Ele diz que a Prevent Senior não obrigava os médicos a fazer isso, é a autonomia dos médicos. E aí, os médicos dizem, esses médicos que serão representados hoje por essa advogada, dizem que eles estavam sendo obrigados, eram ameaçados a ser demitidos da Prevent Senior. Mas o médico realmente ele tem autonomia, é ele que prescreve, né, doutor Gonzalo? Esses médicos que prescreveram, então, não podem ser considerados vítimas na sua análise ou não? Ou tem que haver uma investigação para saber que tipo de ameaça era feita a esses médicos? Não existe nenhum ineditismo em vítimas também serem responsáveis pela condução de algum tipo de ato ilegal. Né? Então, os médicos que calaram e aceitaram fazer a prescrição, nós temos uma parte dos médicos que vieram a público, fizeram essa denúncia, e nós temos uma parte dos médicos que continuam trabalhando lá na Prevent e fizeram, com certeza, prescreveram esses medicamentos inócuos que podem ter provocado efeitos colaterais. Essa é uma situação bastante complexa. A Prevent Senior, ela emprega médicos, é diferente de uma parte dos hospitais
onde os médicos são profissionais autônomos, né? Então, como empregado, a força que a Prevent Senior tem para determinar o comportamento do médico é muito grande. Esse é um problema que a gente sempre apontou nos planos de saúde, né? Os planos de saúde têm médicos contratados. Até que ponto um plano de saúde pode submeter um médico a um determinado tipo de projeto de comportamento? Olha aqui, você não pode pedir mais do que isso, você não pode fazer mais do que aquilo, porque senão o plano perde dinheiro, né? Ou você tem que fazer isso a mais, você tem que fazer aquilo a mais para que o plano ganhe mais dinheiro. Tanto um comportamento quanto o outro vai contra a autonomia do médico e, infelizmente, o efeito financeiro é um efeito que não pode ser desprezível. Essa é uma das razões pelas quais a nossa defesa por um sistema público de atenção à saúde é sempre realçada frente à utilização da atenção à saúde como um instrumento de gerar lucro, exclusivamente lucro, sem se preocupar com o valor, com o resultado da atenção. A Prevent Senior, pelo visto, abusou dessa situação, forçando os médicos a fazer a prescrição. Os médicos aceitaram, num primeiro momento, uma parte deles com certeza aceitou. A outra acaba de vir a público fazendo a denúncia, né? E deve ter sofrido algum tipo de consequência dentro da Prevent Senior. Não sei como é que essa coisa está evoluindo, né? Então, tem que haver apuração e, eventualmente, pagarão por algum tipo de crime, né? Complicado isso, né? E eu até coloquei como deixa aqui, né, que eu queria perguntar hoje ao senhor, o que é a autonomia dos médicos? É verdade que os médicos têm total autonomia? Não tem total autonomia, eles têm autonomia dentro do espaço do conhecimento. Então, se existe um conhecimento que delimita um comportamento, esse conhecimento tem que ser respeitado. Então, se eu sei que um determinado produto ele causa efeitos colaterais indesejáveis sempre, eu não posso utilizá-lo, exceto se eu tiver como comprovar de que temos uma situação clínica onde existe uma probabilidade de vantagem do ponto de vista terapêutico. Então, o que cerceia a liberdade e a autonomia do médico é o conhecimento. Então, a medicina baseada em evidências, ela é um espaço delimitado da autonomia do médico. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Então, o médico não pode fazer o que bem entender, como entender. Ele tem que fazer o que o conhecimento médico determina. Então, um médico que tem o diploma e não sabe fazer alguma coisa, não pode fazer alguma coisa. Por isso, existem os crimes, né? Em que os médicos podem incorrer quando eles estão no exercício da profissão, por fazerem uma coisa para a qual não estão preparados, fazerem uma coisa errada, ou deixarem de fazer uma coisa que deveria ser feita. São esses os 3 crimes.